Bem, meus queridos, para mim é um prazer estar aqui, principalmente com a minha família também. Eu não gosto muito de andar sozinho de carro, então, embora minha esposa me atrapalhe muito no horário, porque ela também demora muito, ela abrilhanta aqui, ó, com a presença dela. Bem, irmãos, a despeito de tudo isso, eu estou feliz por estar aqui. Claro que para mim é um prazer, ficamos felizes, e não só eu, mas eu já venho falando com o Alan, eu falo, nossa, mas poxa, você me convida tão pouco para ir lá, às vezes eu brinco com ele, mas não é, né? Se a gente for contar, realmente são mais vezes, e eu gosto sempre de estar aqui com os irmãos. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 18. Eu tenho perdido o costume de ter um texto central na mensagem, porque eu acho que a Bíblia é um livro que a gente vai folheando, trabalhando, entendendo, conhecendo. Ela nos leva a conhecer a Deus em tudo aquilo, e a gente nem sempre precisa seguir o mesmo padrão, né? A gente pode conhecer novas possibilidades, entender novas formas de pensar a palavra. Bem, por que precisamos da igreja? Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Primeira coisa, né? Nesse tempo, não vou demorar muito. Por que precisamos da igreja? Porque somos seres sociais. A gente tem uma dificuldade no nosso tempo hoje de entender esse ser social que nós somos. A propósito, é exatamente essa questão social que se torna um problema na nossa vida hoje. São muitas as discussões, e nunca esteve tão em pauta, né? As discussões sobre eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou Dilma, eu sou Lula, eu sou Serra, eu sou Dória. A gente tem discutido muito sobre política, e até quem não conhece política se torna um cientista político no Facebook. Pessoas começam a apresentar seus pontos de vista, dar suas ideias, mostrar o que pensam, o que sentem, o que entendem, porque a questão social se tornou um problema. Empresas começam a querer ser ativistas e com isso chamar a atenção dos seus produtos. Igrejas começam a deixar um pouquinho o evangelho de lado e colocar mais trabalhos e mais obras na igreja, ou tentam criar uma ligação entre as duas coisas através de teologias, de sistemas de pensamento. Todo mundo está preocupado com a questão social. Todo mundo hoje em dia quer dar uma opinada sobre o que é o convívio, o que são as pessoas, como a gente deve viver, o que é justiça, o que é injustiça. Todo mundo quer ter voz, todo mundo quer protestar, todo mundo quer falar alguma coisa, porque a gente tem se percebido como seres sociais. A gente tem percebido que a gente precisa aprender a conviver, se relacionar. Eu estou passando por uma experiência interessante de morar no condomínio. Eu não morava numa casa, sempre ali. Meus vizinhos eu só via quando eu saía fora da minha casa, e ali eu encontrava com eles. Agora eu tenho experiência de encontrar os meus vizinhos no meu quintal. Eu tenho experiência de pegar o elevador com meus vizinhos. Tenho experiência de conviver e estar junto com as pessoas ali. E nessa experiência a gente vai percebendo que as pessoas às vezes não sabem conviver. Muitas pessoas mal educadas, muitas pessoas ingratas, funcionários do condomínio maltratados, funcionários às vezes que não tem nada a ver com a situação que às vezes está sendo vivida por aquela família, mas devem ouvir gritos, né? Devem ouvir xingamentos. E não só isso, quando a gente observa a família também como um lugar, um ambiente de sociabilidade, de relacionamento, a gente percebe como a família tem sido atingida, quantos casamentos estão sendo destruídos, quantas pessoas, quantos filhos sendo penalizados, né? Justamente por nossa dificuldade de conviver. E a dificuldade de conviver se torna um problema também para a igreja, porque nós começamos a questionar a importância da igreja. Essa dificuldade de convivência e de relacionamento que nós temos uns com os outros, e mais um parênteses, eu e minha esposa assistido muitos desses filmes de espaciais, de civilização futura. A gente está assistindo uma série agora chamada Perdidos no Espaço. Então o pessoal vai para uma colônia, num outro planeta, e aí eles precisam construir uma vida. A gente já tinha assistido o 100, Terra Nova.
Então esses seriados, esses filmes, estão nos contando também algo muito importante sobre o desafio de socializar, o desafio de você construir uma colônia, o desafio de ter que lidar com a avareza, com as pessoas querendo ser melhores que as outras, o desafio de ter que lidar com o orgulho, de ter que lidar com a questão política, como no SEM, aonde você tem governantes diferentes que acabam se dividindo, né, e se tornam inimigos uns dos outros no mesmo território. Então essa dificuldade, toda essa gama de problemas que a gente está passando na área social, na nossa vida social, a gente traz para a igreja. E a gente começa a questionar se a igreja é social, um ambiente social ou individual. Porque se a igreja é um ambiente individual, então eu vou viver, eu vou experimentar a minha fé do meu jeito, com o meu coração, com o meu sentimento e vou embora. Eu vou ali naquele lugar, eu provo da palavra, eu provo da canção, eu sinto aquela coisa gostosa na presença de Deus, eu tenho o meu emocional atingido, eu sinto algo espiritual. Alguns mais místicos vão entender, eu saio de lá voando, nossa, eu saí, eu fui no céu, eu tive uma visão, e aí vai para casa. Mas igreja é isso? Será que a gente não está pegando toda a nossa dificuldade de convivência, a nossa necessidade de individualidade, a nossa necessidade de ser eu, sozinho, e às vezes não pensar no que o outro é, a nossa necessidade de buscar a felicidade para nós mesmos, e a gente traz isso para a igreja? E na igreja, a igreja que deveria ser um ambiente de sociabilidade, de relacionamento, de amor, de congregação, de estar junto, acaba se tornando um ambiente de fast food. Eu me alimento, como, vou embora. Passo, paro no meu carro no drive-thru, espero 2 horas na fila ali, é o tempo de 1h30 e vou embora. Irmãos, eu não acredito que a igreja seja isso. Eu sou uma pessoa que vivo em dificuldades com a igreja. Tenho muitas dificuldades com a igreja. Ela é o meu amor e às vezes é meu ódio. Ela é a minha alegria e às vezes minha tristeza. Eu passo situações com a igreja e talvez não só eu, mas você já tenha vivido isso também na sua experiência. E os próprios pastores aqui da igreja também. Nós temos essa relação com a igreja, mas eu acredito que nós não podemos desistir da igreja por alguns motivos, e esse é um deles. Nós somos seres sociais. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, verso 18, nós estamos vendo aqui Deus falando algo em relação para Adão com uma parceira. Mas irmãos, esse texto também diz muito sobre a situação que Adão estava vivendo naquele momento. Deus cria o homem, coloca ele no jardim, e esse homem está sozinho. Se a individualidade dele o bastasse, talvez ele não precisasse de uma companheira. Como a gente conta na história para as crianças, alguns livros contam. E Adão e Deus viu que o macaquinho tinha macaquinha, o leãozinho tinha leoa. Todos os animais tinham sua parceira, e Adão não tinha. E se a gente começasse a entender que esse texto fala muito mais do que ter uma parceira? E se esse texto estiver realmente mostrando para nós que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele se isole. Porque quando ele se isola, ele se torna depressivo. Porque quando ele se isola, ele se cansa fácil da vida. Porque quando ele se isola, ele não é capaz de lutar contra os inimigos que vêm. Porque quando ele se isola, ele se sente infeliz, incompleto. Porque quando ele se isola, ele se perde dentro de si mesmo, dos seus pensamentos, e já não consegue mais ver uma perspectiva de futuro, já não consegue mais perceber valor nas lições do passado, e se enclausura, se aprisiona no presente, e fica ali, fechado em si mesmo, e adoece. Eu acredito que esse texto está falando um pouco mais do que casamento. Esse texto está trazendo uma lição para nós hoje, do século de 2018. Eu acredito que está falando algo muito importante para nós, uma lição hoje, para o nosso tempo, período contemporâneo. Não é bom que vocês estejam só. Não é bom que você permaneça no isolamento. Não é bom que você fuja das pessoas. Eu tenho ouvido tanto algumas pessoas falando, eu não gosto muito, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas. Sério? Como é que você vive? Eu não vou para um gerando,
Eu não vou para o pequeno grupo, porque eu tenho muita dificuldade de estar num ambiente fechado ali com outras pessoas. Então sai do planeta. Se você tem dificuldade de se relacionar, como você trabalha? Porque, irmãos, essa também é uma característica do nosso trabalho. Porque às vezes o nosso trabalho se torna uma coisa maçante, cansativa, porque a gente está o tempo todo só competindo, só jogando jogos. E se a gente conseguisse realmente entender o valor de trabalhar como uma equipe, e nesse aspecto, tem surgido nos últimos tempos, na área de tecnologia pelo menos, que é a minha área, uma mudança de mentalidade que para mim foi crucial. Uma mentalidade que a gente chamava de cascata, no modelo de gestão e de gerenciamento, onde eu tenho minha responsabilidade, passo para você, você entrega depois, passo para você, e aí no fim a gente entrega um projeto daqui a 3 meses. Para uma mentalidade de agilidade, que a gente chama de agile. E na agilidade, eu não faço uma coisa e você faz outra. A gente pensa como a gente pode fazer ela junto. A gente se encontra, a gente tem reuniões diárias. A gente para 15 minutos do nosso dia para fazer uma rodinha, tomando um café e ver o que cada um está passando e ver como é que a gente pode ajudar. Por quê? Todo mundo está comprometido em entregar o produto e não entregar a sua atividade. Isso mudou a minha história até como pessoa, quando eu conheci essa abordagem. E eu acho que falta essa abordagem nossa na nossa vida. De entender que nós estamos jogando juntos, irmãos. Que nós estamos caminhando juntos e vivendo juntos. E nós existimos para isso. Nós não existimos e fomos criados para a individualidade. Está na nossa veia, está naquilo que Deus colocou para nós estarmos juntos. Da perspectiva da revelação de Deus, a individualidade nunca foi uma opção para o ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele viva assim. Então por que esse mandamento de Deus, por que esse pensamento de Deus é quase negligenciado por nós? Por que esse não é bom que o homem esteja só se torna é bom que eu fique sozinho? É bom que eu não me relacione com mais ninguém. É bom que eu permaneça aqui no meu canto. Não. A Escritura está nos dizendo que não é bom. Há uma transição no livro de Gênesis de uma vida centrada no homem, e esse homem se relacionando com Deus, uma coisa verticalizada, para uma estrutura horizontal. Não é mais só eu, Adão e Deus. Agora é eu e Adão, eu e Eva. Agora é eu e alguém, e eu e Deus. A estrutura deixa de ser só uma coisa aqui, centrada em mim, porque o vertical ainda continua centrado em mim. Deus está ali, eu estou aqui, e a coisa ainda está aqui. Para uma estrutura onde eu tenho que avançar, eu tenho que chegar no outro, eu tenho que me aproximar, eu tenho que quebrar meus paradigmas, eu tenho que me permitir, eu tenho que me sujeitar. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, é um texto, era o texto que eu ia usar como base aqui, para isso se transformou em outra coisa, que foi o texto que eu estava pensando esses dias, irmãos. O apóstolo Paulo fala assim, a pergunta foi, como que a gente se enche do Espírito Santo? Foi essa pergunta que eu estava pensando esses dias. E um pentecostal vai dizer, você se enche do Espírito Santo quando você fala em línguas, quando você sobe um monte, quando você faz jejum, quando você abre a Bíblia, quando você... Até muda o tom de voz, né? Tem uma fala pentecostal. Tem que falar em 5 segundos a mesma palavra. Deixa eu contar uma, irmão. Mas é bom. Eu vou contar uma interessante. Não estou falando mal dos pentecostais, tá bom? Mas, irmãos, eu estudamos no seminário com um irmão chamado André. Uma benção, a gente gosta muito do André. E aí a gente estava na sala. E aí o pastor Maurício, os irmãos conhecem o pastor Maurício. O pastor Maurício estava dando uma aula. Estava falando sobre a pregação e todo mundo tinha que ir lá na frente pregar. E aí o André, como um bom assembleano, foi pregar, né? Pregou muito bem, mas obviamente tinha os seus cacoetes assembleanos, porque a palavra de Deus diz, aleluia, ela diz para nós, aleluia, que quando Adão foi criado, glória a Deus, ele foi criado, aleluia, para a convivência, glória a Deus. E aí o pastor Maurício, André, muito bom, André, foi uma bênção, né? Não conseguiu desenvolver bem, toda aquela política, desenvolver bem, não. Mas tem que tomar cuidado com os aleluias e os glória a Deus. O André ficou bravo. Aí ele fala do nosso lado, ele tinha uma voz meio fanha. Aí ele falava bem assim.
Aí ele virou, aqui o professor não entende nada. Para nós, assembleanos, o aleluia é a vírgula e o glória a Deus é o ponto final. Irmãos, a gente não aguentou, a gente riu tanto. E às vezes é exatamente isso, né? Então, aí eu fiquei pensando, o que é se encher do Espírito? Esse encher do Espírito é falar aleluia, glória a Deus e etc. Não, irmãos. O que é encher do Espírito para um bom batista e presbiteriano? É ficar estudando as Escrituras. E eu estou me enchendo do Espírito. Não, irmãos. O apóstolo Paulo responde o que é se encher do Espírito. Não tem a ver com línguas. Não tem a ver com dons. Não tem a ver com a Escritura. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 18, diz que o encher do Espírito Santo, ele acontece falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, orando a Deus com súplicas e ações de graças, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O encher do Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito, e portanto, cheia de amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa verdade se manifesta na nossa vida, na comunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é comunidade. O que a Bíblia está dizendo, não está falando, fique orando em línguas 3 horas. Fique orando sem parar 3 horas. Faça jejuns. Faça exercícios espirituais. Não. A Bíblia está dizendo, convivam, adorem, orem juntos, agradeçam juntos, sujeitem-se uns aos outros. E sujeitar, irmãos, qual é a maior forma de sujeição que existe uns aos outros? Não é o servindo? Quando eu pego a minha capacidade e coloco à disposição do meu irmão. Quando eu pego aquilo que eu sei fazer, que não é propriamente meu, mas algo que Deus me deu, e consigo usar isso para servir o outro. Isso é igreja, irmãos. A gente, desculpe falar isso, não me veja como mal educado por isso. Nós temos tornado a igreja um lugar chato. Não é pastor, nós evangélicos. A igreja se tornou chata porque nós somos chatos. A gente é mal educado. A gente vive com cara feia. A gente é desrespeitoso. A gente vai conversar com um católico e aí ele fala que ele estava rezando para Nossa Senhora da Aparecida, e a gente fala, você está errado. A gente vai conversar, a gente tem medo de se aproximar com quem é do candomblé. Ou a gente sai de lá dizendo que ficou arrepiado. Nós somos pessoas insuportáveis muitas vezes. A nossa religiosidade, eu digo para batistas, para presbiterianos, metodistas, para todos nós, irmãos, se tornou uma coisa insuportável, que às vezes elimina, desaproxima, afasta pessoas da convivência. Isso não tem a ver com a placa da igreja, isso tem a ver com a postura, com o jeito de ser. E infelizmente, pensa comigo, irmãos, nós trazemos esse ambiente para a igreja, nós formamos a igreja como essa coisa chata, insuportável, que não tem prazer. Mas a igreja nunca foi isso. Qual é o desafio então, irmãos? É a gente parar de viver nessa individualidade, de onde eu vou e busco a presença, busco a palavra, e entender o que eu posso fazer aqui para servir o outro. Como a gente pode transformar esse lugar numa comunidade de amor, de relacionamento, de transformação, numa comunidade transformadora para a cidade. Como a gente consegue se unir e trabalhar pelo bem e em favor das pessoas e do evangelho? Como a gente consegue sentar junto e a gente parar, irmãos, de assumir cada um a sua individualidade e entender que somos uma equipe? A gente veio no carro e aí estou falando alguma coisa do meu filho, aí já falando de dormir, que quando a minha esposa geralmente é quem acorda para cuidar do meu filho, mas quando eu estou lá na sala de madrugada, aí ela não acorda. E às vezes eu estou fazendo uma coisa aqui, eu fico bravo. E meu filho acorda periodicamente. Minha esposa me deu uma lapada, um tapa na cara agora no carro. Ela não sabia disso, está sabendo agora. E aí ela falou assim, nós somos uma equipe. Não sou eu sozinha.
Não sou eu que faço. Ela não virou e disse para mim assim: ah, você que é um preguiçoso, que não levanta, é só eu que tenho que cuidar. Não, ela falou uma palavra: nós somos uma equipe. Irmãos, ou a igreja se torna uma equipe, trabalhando juntos por um propósito, que é a glória de Deus, que é o Evangelho de Jesus, que é que as pessoas conheçam a Cristo, ou a igreja vai ser chata, ou a igreja vai ser cansativa, ou a igreja não vai ter prazer, não vai ser uma coisa boa. Nós precisamos começar a entender, e eu acho que parte desse projeto, parte do caminho para a gente se perceber, é entender isso. Nós precisamos da igreja porque somos seres sociais. Nós precisamos dessa convivência. Quando a Bíblia fala, portanto, unirá o seu homem a sua mulher, unirá o homem a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Unir-se a sua mulher e ser uma só carne, e a multiplicação dessa família é a clara evidência de que teologicamente o homem também é um ser social. A filosofia já diz que o homem é um ser social, Aristóteles fala um pouco sobre isso, Marx vai falar, acho que alguma coisa também. Mas a Bíblia já declara isso, essa sociabilidade já é inerente à nossa vida. Não é bom que o homem esteja só, faz uma mulher, esse homem e essa mulher se multiplicam. E se multiplicam para quê? Para que cada um viva a sua individualidade? Não. Para que se forme uma família. Portanto, aqueles que decidiram seguir a voz de Deus têm um dever de viver sociabilidade e assim manifestar em sua vida essa sociabilidade, que é em parte a própria natureza de Deus. Deus é social. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um ama o outro e convivem em harmonia. Amém. Isso é algo que faz parte daquilo que Deus estabelece para nós. Quando a gente olha a Bíblia, a palavra de Deus, nós percebemos um padrão na história. O homem está sozinho, agora é homem e mulher, esse homem e mulher formam uma família, esse agrupamento de famílias se formam em tribos, esse agrupamento de tribos se torna um reino, e esse agrupamento de reino se torna um império. Nós vamos vendo que mesmo a história bíblica nos traz um modelo de sociabilidade. E esse modelo de sociabilidade, de convivência, de relacionamento, ele vai ser permeado de algumas características. E uma delas vai ser a aproximação. Você nunca vai ver na Bíblia uma história onde não haja primeiro uma aproximação, depois um relacionamento, dessa aproximação e desse relacionamento, um amadurecimento, desse amadurecimento, uma cooperação, trabalhando juntos por um propósito, e dessa cooperação vão surgir conflitos, porque faz parte da sociabilidade, faz parte do ser social ter conflito, porque afinal, embora estejamos juntos, cada um tem o seu jeito de ser. E essa relação nossa vai gerar conflitos. E parece que a gente não espera conflitos na relação social. Irmãos, igreja é lugar de conflito porque a igreja é lugar de interação, de cooperação, de relacionamento, de aproximação. Ou a gente se acostuma que na igreja também vai ter conflitos, ou a gente não para em igreja nenhuma. Igreja é lugar de conflito. E essa é uma das verdades que eu tenho que aprender hoje, que eu tenho aprendido na minha vida hoje. Porque sempre que eu passava uma dificuldade de conflito, eu saia fora. Me irritava. Mas o que Deus tem me ensinado é: isso é ser igreja. Viva os conflitos. Resolva os conflitos. Se seu irmão pecar contra ti, Mateus capítulo 18, vá e fale com ele. Você pecou contra mim. Ela não diz se separem e vão cada um para um lado. Se a gente briga e se separa e vai cada um para um lado no casamento, o bicho pegou. Se cada um ficou em silêncio no seu canto, vai ser difícil recuperar. Mas às vezes, irmão, a melhor coisa é falar: ô, você errou comigo. Ah, você também errou. E blá, 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 blá. Pronto, resolveu. Nós temos que entender o lugar do conflito nas nossas relações. Se a gente pegar o exemplo de Jesus, Jesus gera aproximação a partir do momento que ele vai e escolhe os apóstolos. Jesus não ficou na sua individualidade: vou viver o meu ministério aqui, vou fazer curas e milagres e vou embora. Jesus vai até os apóstolos, escolhe os apóstolos. Há uma fase de aproximação no ministério de Jesus. Dessa aproximação eles começam a conviver, estão juntos, há um relacionamento. Estão juntos na casa de Pedro, estão juntos no barco, estão juntos no templo, estão juntos nas visitas. Eles estão convivendo. Dessa convivência há um amadurecimento.
Jesus começa a ensiná-los, eles aprendem uns com o outro, aprendem as diferenças, aprendem os desafios, eles descobrem o seu chamado, seu propósito, sua missão. Desse amadurecimento há uma cooperação. Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10, eles começam a trabalhar juntos. Saem pelas vilas, saem pelas cidades e vão pregando o evangelho do reino de Deus. E vão falando da obra de Jesus para as pessoas. Mas também vem o conflito. Um quer ser maior do que o outro, um quer mostrar que tem mais poder, um quer mostrar que tem mais inteligência, o outro quer mostrar que tem mais dinheiro, o outro quer mostrar que é de uma família mais importante. E Jesus vai falar, olha, vocês querem ser grandes? O maior de vocês tem que servir. Olha, eu vou lavar os pés, e assim como eu estou fazendo com vocês, vocês têm que fazer. Eles vão passar por conflitos, eles vão ter opiniões divergentes, mas acima de tudo eles não podem se esquecer, eles são seres sociais, eles precisam daquilo. Por que precisamos da igreja? Porque somos seres sociais. Essas realidades fazem parte da nossa vida e vão fazer parte da nossa experiência como igreja. Por que precisamos da igreja? Porque a igreja é algo construído por Jesus. Quando nós lemos Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus vai falar, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse que ele edificaria, ele construiria a sua igreja. A igreja é, portanto, não um projeto de uma intenção de alguém que é pastor. Não um projeto de uma intenção de uma comunidade que se agrupa. A igreja é uma construção de Jesus. A igreja é um projeto de Jesus. E esse projeto de Jesus, seja lá como nós entendamos, se é chamado de dentro para fora, se é congregação, carral, se é eclésia, seja lá como a gente entenda, a igreja é uma comunidade. A igreja é um ambiente de sociabilidade religiosa. É um ambiente de convivência, de relacionamento, de aproximação, de conflitos. A igreja é um ambiente de amadurecimento, de cooperação. Não é um faz sozinho, todos fazem juntos. A igreja é construída por Jesus e a igreja pertence a Jesus. Amém. Edificarei a minha igreja. Amém. Ela é algo de Jesus. Então ninguém pode achar que é dono daquilo que é de Cristo. Não há donos, famílias não são donas, pastores não são donos. Nós precisamos da igreja justamente porque ela é um projeto de Jesus. E como um projeto de Jesus, como é que a Bíblia explica a vontade de Deus? Lembrando que uma doutrina básica para nós, Jesus é Deus. E ela explica que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é boa porque o fim dela é proveitoso. Ela é perfeita porque não existe defeito no seu caminho, na forma como ela acontece. E ela é agradável porque ela faz bem para nós. Então aquilo que Jesus criou não pode ser uma coisa imperfeita, não pode ser uma coisa ruim e não pode ser uma coisa desagradável. A igreja, como um projeto de Jesus e pertencente a Jesus, ela tem de ser uma coisa boa, perfeita e agradável. Mas como isso se torna uma realidade? Quando a gente se conscientiza e começa a trabalhar juntos para viver isso e superar as dificuldades. Por que precisamos da igreja? Porque a igreja é o ambiente do propósito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo vai falar que os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. O propósito de Deus é uma família. Mais uma vez, Paulo está evidenciando aquilo que nós lemos lá em Gênesis 2,18. De que o homem precisa conviver, precisa de relacionamentos, de que essa família, precisa ser essa família. Família tem a ver com sociabilidade, família tem a ver com comunidade. Primogênito entre muitos irmãos significa que é um agrupamento, um ajuntamento de filhos. Jesus é o primeiro filho, e os muitos irmãos, que somos cada um de nós, somos os outros filhos. Todos nós que cremos em Jesus e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, agora somos filhos. Quem ainda não tomou essa decisão no seu coração, não é um filho. Nós só nos tornamos filhos, porque o filho mais velho, Jesus, nos coloca para dentro de casa. Eu sou filho de Deus. Você é um discípulo de Jesus? Você crê que Jesus é o seu Salvador, o único Salvador e Senhor da sua vida?
Ah, não, eu sou filho de Deus. Jesus, né, eu acredito que ele foi um grande homem, mas não acho que eu preciso tomar uma decisão e ele ser o único. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não receber a Jesus, eu não sou filho. Mas a todos quanto o receberam, quem? O Filho, Jesus, o Verbo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus não é algo natural na nossa vida, é um poder. E esse poder é concedido por Jesus. Essa capacidade de ser filho é dada por Jesus. E o propósito de Deus, através de Jesus, é que sejamos essa família de filhos, aonde Jesus é o mais velho. Então, quando nós olhamos o propósito de Deus, nós estamos vendo isso. Não é sobre ser uma comunidade de relacionamento utópico, como o mundo espera. Um dia nós vamos ser toda uma comunidade, e as pessoas vão se relacionar, vão conviver, não vai ter mais dominação capitalista, financeira, ninguém vai ter mais poder do que o outro. Nós podemos alcançar essa realidade na nossa história, onde cada um usa a sua função, trabalha com a sua função pelo bem comum. Igreja não é sobre ser essa comunidade de relacionamento utópica, fantasiosa, porque existe um problema que impede essa comunidade de existir: o pecado. O pecado impede esse projeto lindo marxista de acontecer. Mas a gente coloca o pecado de lado e a gente entende que o homem é capaz. É só ele tomar a decisão, ler o Manifesto Comunista e ele vai se tornar alguém capaz. Não tem a ver com uma aderência ideológica. Tem a ver com o pecado que não deixa a gente se relacionar. A gente precisa se arrepender para poder conviver. A gente precisa de uma transformação no nosso coração para quebrar todos os nossos paradigmas e a gente finalmente conseguir se entregar para confiar no outro. Confiar no outro não é algo que eu vou fazer sozinho. Você já pensou? Eu tenho visto uma dificuldade nas pessoas de falar que amam. Marido não consegue falar que ama para a esposa não consegue falar que ama para o marido. E uma das grandes discussões que com certeza causaria na igreja é quando a Bíblia fala que você deve amar. O apóstolo João, 1 João, diz que você deve amar e dar a vida pelos seus irmãos. Isso sempre causa polêmica. Ah, eu não acho que tem que ser nesse nível, não. Isso aí deve ser uma outra coisa. Ah, acho que amor é um dom. Não, não deve ser. Para a Bíblia não existe isso. Por mais que o amor para nós, a convivência seja uma impossibilidade, para Deus ele é um fruto do Espírito. A pessoa que experimentou Jesus, que creu em Jesus, recebeu sobre si o Espírito Santo, Consolador. Quando Jesus disse isso para os discípulos: não vou deixar vocês órfãos. E esse Espírito dentro de si é quem o habilita para amar, para perdoar o imperdoável, para amar incondicionalmente, para dar a vida pelo outro. Então eu acho que essa sociabilidade, esse conviver, o ser igreja, antes de tudo tem que passar por um processo de arrependimento. Ou eu mudo por dentro, ou Deus faz uma obra em mim, ou eu jamais vou entender o que é a igreja. Só entende o que é a igreja quem teve uma experiência profunda com Deus, se arrependeu de verdade, conheceu a Jesus e entende que é parte do povo de Deus. Talvez muitos de nós precisamos nos arrepender. Talvez muitos de nós não conseguimos conviver, porque a gente ainda é orgulhoso demais, porque o pecado ainda tem muito domínio sobre nós. A gente não é capaz de confiar, de se entregar. O convite do Evangelho é um chamado à comunidade. Quando nós lemos Lucas capítulo 15, no verso 24, na história do filho pródigo, a história vai dizer: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O convite do Evangelho é um chamado à comunidade. A partir dessa parábola, o convite do Evangelho é abraçar a comunidade. Viver com Jesus é abraçar o seu projeto. Viver com Jesus é abraçar essa vida em comunidade. Viver com Jesus é isso. O filho pródigo não voltou para viver uma vida só dele. Pronto, agora que eu voltei, pai, perdão, agora eu vou sair e vou viver minha vida individual de novo. Ele voltou para casa. E em casa ele tinha um irmão. Em casa ele tinha um pai. Viver com Jesus, voltar,
ser salvo dessa perdição e dessa morte, como o filho pródigo, é abraçar o Pai e conviver com seu irmão. É um chamado à comunidade. O que impede isso de acontecer hoje, irmãos, é um pecado: a individualidade. A individualidade é um ídolo no nosso coração. E o Evangelho é um confronto à individualidade. Porque se o Evangelho é uma salvação individual no início, a ponta dessa salvação individual é uma igreja. É uma nova Jerusalém. É uma cidade onde a gente convive. Então, embora a salvação seja individual, ela nos leva para uma vida social. E o pecado não nos deixa enxergar isso. O pecado insiste em trazer para o nosso coração a necessidade de nos recolher nos nossos celulares. A necessidade de não tirar mais foto com a câmera virada para frente, mas tirar foto com a câmera voltada para mim. A necessidade de entender que eu sou mais importante que todo mundo. De que eu preciso correr atrás do meu, porque ninguém vai correr atrás por mim. O Evangelho é um convite de confiar em Jesus e no outro. O Evangelho é um convite para a convivência, para a sujeição, para o serviço, e vou usar uma palavra que talvez muitos vão se arrepiar, para a codependência. Porque a codependência, psicologicamente falando, hoje é errado, mas no reino de Deus, ela é como a gente vive. Um depende do outro, um precisa do outro, um não vive sem o outro. E o que impede essa codependência, esse relacionamento, é a individualidade. O mundo procura uma comunidade. O mundo procura isso, mas ele procura através de fantasias, sem resolver primeiro o problema, de abraçar o Evangelho, de se arrepender e falar: Jesus, me ensina a viver em comunidade. Me livra dessa necessidade de ser sozinho, de ser solitário. Me ajuda a abraçar o seu projeto. Eu quero entregar minha vida. Eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Mas junto com isso eu quero viver a família que o Senhor tem para mim. O convite de Jesus é para que a gente se arrependa disso e entenda que a gente precisa da igreja para sobreviver. A gente precisa de estar junto. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, Tua palavra é desafiadora. Tua palavra nos leva a refletir sobre aquilo que nos impede tanto de vivermos os Seus propósitos, o Seu querer, Senhor. Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar essa verdade sobre o nosso coração. Senhor, nós terminamos essa mensagem com o coração refletindo sobre o quanto nos impedimos de viver essa realidade. O quanto o nosso coração quer o isolamento, o quanto o nosso coração quer a individualidade, o quanto às vezes somos egoístas de vir à igreja buscando algo pessoal, sem nos importar com quem está junto na igreja. Quantas vezes entramos na igreja, damos bom dia e saímos sem saber como as pessoas estão, sem conhecer os nossos irmãos. Quantas vezes só os pastores trabalham, só os mesmos irmãos fazem as coisas na igreja, apoiam, ajudam com seus talentos. Pai, ajuda-nos a ser uma comunidade. Quantas vezes, Senhor, nos isolamos como igreja, nos isolamos como pessoas que formam essa comunidade local, mas assumem uma postura de individualidade ao invés de saírem para fora e manifestarem o Teu reino. Senhor, nos perdoa, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Jesus, a abraçar esse Evangelho que cura o nosso coração desse egoísmo, dessa individualidade, e nos conduz, Senhor, a uma realidade de sociabilidade, de convivência, de amor, porque é disso que precisamos. As pessoas no mundo estão sofrendo, Senhor, justamente porque elas não entenderam que precisam dessa experiência que as dirige a viver uma família transformadora para a glória do Seu nome. Nos ajuda a enxergar nossas igrejas como lugar, Senhor, de relacionamento. Pai, nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa. Nós queremos essa manhã abraçar completamente o Evangelho. Nós não queremos abraçar somente a parte da salvação da alma. Nós queremos abraçar, Senhor Deus, o Evangelho no sentido de também vivermos como uma comunidade, Senhor. De vivermos como uma família. Ajuda-nos nisso. Seja, Senhor, sobre o nosso coração, Deus. Seja, Senhor, sobre a nossa individualidade.
para que ela se torne um amor e uma vida perfeita em comunidade. Ajuda-nos a superar nossos conflitos, ajuda a superar nossas diferenças, que isso não nos afaste um do outro, mas que isso nos aproxime, que sejamos uma equipe, que venhamos a cooperar, nos aproximar, relacionar, crescer juntos, até que o Senhor venha e vivamos todos os seus propósitos para a glória do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.